formar os papai do Senhor? Amém. Amém. Vamos aproveitar Glória a Deus. e lermos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Levítico. Oh, glória a Deus. Capítulo de número 23. Vamos ler a partir do versículo número 26. Levíticos 23, a partir do verso número 26. Amém? Por isso nós fizemos a leitura aí, os irmãos já podem se assentar. Levíticos 23 e 26, o texto diz assim: dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7 será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor, e naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós vamos, a partir desse momento, estar entrando na palavra de Deus. E eu gostaria, irmãos, de chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 23 de Levítico. Muito interessante, né? A gente não costuma ler muito o livro de Levítico. Eu frequento quase diariamente as salas de aulas, né? E quando a gente vai falar dos ritos, normalmente os crentes eles ficam perdidos, né? Estamos hoje no curso de doutrina e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. O capítulo 23 de Levítico fala sobre as festas solenes do Senhor. Aqui nós temos o sábado, nós temos a Páscoa, as primícias, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas o texto que nós vamos falar, o assunto que a gente vai falar, trata sobre o dia da expiação. O dia da expiação, meus irmãos, era o dia mais importante do calendário festivo do ano judaico. E era chamado de o dia do perdão. O dia do perdão. E na língua hebraica, eles falam que é o Yom Kippur, o dia do perdão. E esse dia caía no mês de setembro, mês de outubro, né? Aproximadamente no dia 10 de outubro, era a data que era feita o dia da expiação. E neste dia aconteciam algumas coisas que não aconteciam em nenhum outro dia do calendário religioso da nação de Israel. Primeiro, os versículos 28 e 29 que nós lemos, eles nos mostram exatamente o que eu estou falando. O Levítico 23 e 28, os irmãos estão aí, estão vivos, amém? Amém. Amém? Vamos ler, naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Então era um feriado nacional, não se podia fazer nenhum trabalho, até porque o povo judeu já guardava o sábado conforme a lei, e este dia sempre caía no sábado. E neste dia, obrigatoriamente, toda uma nação teria que jejuar. Toda uma nação teria que jejuar. Então o povo teria que afligir a alma. Todos deveriam estar em jejum. Neste dia também acontecia algo singular. Se você abrir no capítulo 16, abre comigo por favor desse mesmo livro. Eu peço que você coloque uma fita aqui no capítulo 16. Nós vamos estar meditando um pouco sobre esse capítulo. A segunda coisa singular que acontecia neste dia era que o sumo sacerdote ele entrava no santuário. Levíticos 16, no versículo 1 e 2 diz assim: e falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram, o Nadab e o Abiú. Disse pois o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra
porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Nós sabemos, olha para mim aqui, ó, o santuário em Israel ele era assim, ele tinha 3 partes. A primeira parte era o pátio, a segunda parte, entre o pátio e a congregação, tinha o primeiro véu, que dava acesso ao lugar santo. Depois, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, tinha um segundo véu, então era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Havia várias peças santas ali no santuário. Tinha uma cerca que cercava todo o tabernáculo, o santuário, né? E havia uma porta. Depois da porta, na frente da porta, estava o altar de bronze, que era o altar do holocausto. Logo mais à frente, entre o altar do holocausto, o altar de bronze e a tenda propriamente dita, estava uma pia, que nós chamamos de lavatório, onde continha água, para se o sacerdote se lavar e poder ministrar. E então, entrando pelo primeiro véu, dava-se acesso ao lugar santo. De um lado estava a mesa com os pães da proposição. Do outro lado estava o candelabro de ouro. E diante do segundo véu, que dava acesso ao lugar santíssimo, estava o altar de ouro, que era o altar de incenso, certo? Onde oferecia-se diariamente, de manhã e à tarde, o incenso, como símbolo das orações feitas pelos filhos de Israel. E então, além do véu, estava um lugar chamado lugar santíssimo. Nesse lugar estava a arca, que dentro dela continha um vaso com maná, as 2 tábuas do decálogo e a vara de Arão que tinha florescido. E a arca era tampada por uma lâmina de ouro chamada propiciatório. E nesta lâmina de ouro havia os 2 querubins que ficavam com a face voltada um para o outro, como que o tempo todo observando o testemunho, que era o testemunho das tábuas da lei. Então, por que o dia da expiação também ele era singular? Primeiro, porque toda a nação deveria jejuar. Segundo, que nessa data era o único dia do ano que o sumo sacerdote ele entrava no santuário. Porque aqui no pátio, os sacerdotes se lavavam e esfolavam, imolavam o sacrifício no altar de cobre o tempo todo. O tempo todo ali havia o serviço. E no lugar santíssimo também, diariamente, eles entravam pela manhã para abastecer o castiçal de ouro e também à tarde. E ali também ofereciam o incenso. Então os sacerdotes entravam no lugar santo todo dia do ano. Mas quando chegava no dia da expiação, era o dia que só o único dia que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo para expiar os pecados de toda a nação. E este dia, irmãos, que era o dia mais sagrado do calendário judaico, como eu já falei, ele apontava para o Calvário, para a obra redentora de Jesus Cristo lá no Calvário. E havia um simbolismo por trás de tudo isso. Então eu quero mostrar para vocês, porque a gente olha para a igreja hoje, né? A gente vê os crentes. Agora há pouco eu estava, até me atrasei um pouco por causa disso, eu estava atendendo uma pessoa, membro da igreja, uma moça, que estava muito brava, né? Porque ela queria ir para um show de um cantor aí, e eu disse que não queria que os crentes da igreja fossem, ela estava brava comigo. Aí ela me ligou, eu fiquei conversando com ela, né? Aí falei, ó, tá aqui o número do chefe, liga lá para ele, vê o que ele fala, né? Quer dizer, eu não quero cortar sua cabeça, ele corta, né? Então o povo está assim. A gente vê, irmãos, que o temor de Deus, a desvalorização com a graça de Deus, ela é tão grande que nos dias que nós vivemos, tem crente de tudo quanto é jeito que você pensar. Eu já andei bastante, também pastorei na igreja. Não sei se aqui em Macatuba tem demônio, né? Mas se aqui os diabos for desse tamanho, lá em São Manuel eles são dessa altura, né? Então tem crente de todo jeito, mas por quê? Porque não conhece o que é Deus, né? Então aqui na cerimônia do dia da expiação você vê como é sério esse negócio de chegar diante de Deus. Presta bem atenção. Para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, uma vez no ano, ele tinha que fazer toda uma cerimônia. E o primeiro passo que ele dava era o que está aqui, ó, nos versículos 3 e 4. Observe, Levítico 16, versículos 3 e 4. Os irmãos estão aí, amém? Amém. Amém.
culto de ensino é assim, é para ouvir e entender. O versículo 3 diz assim, ó: com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então nesse dia eram sacrificados 5 animais, um novilho e um carneiro pelo sumo sacerdote. Se você ler o versículo 5, diz que havia mais 2 bodes e um carneiro, então eram 5 animais. Olha para o versículo 4: vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então, para ele entrar no lugar que estava a arca, uma única vez no ano, ele vinha se preparando já, porque ele sabia a data do calendário, né? Não é como hoje, que o crente sabe que tem o dia da ceia, e ele marca uma festinha, né? Ele faz uma viagem, ele vai pescar. Não, a nação sabia que esse dia era santo, era sagrado. Então, ele já vinha jejuando, e nesse dia ele se levantava em jejum. Aí, nos outros dias do ano, pastor Oséias, igreja, ele usava uma roupa de gala, porque se você olhar na indumentária do sumo sacerdote de Israel, você vai ver que ele usava uma indumentária muito chique, vamos dizer assim, muito luxuosa. Os crentes vestem essa cisterna brilhante aí, pensa que estão abafando, né? Mas quando a gente olha, irmão, para o sumo sacerdote de Israel, quando você vê o sumo sacerdote de Israel com toda a sua indumentária, a mitra, o urim e o tumim no seu peitoral, a êxtase sacerdotal e tudo, o incensário, é muito lindo, né? E ele então fazia o que? Ele tirava aquela roupa de gala e vestia uma roupa bem simples, uma roupa mais simples, mas para ele vestir essa roupa, para ele poder entrar no lugar santíssimo, ele teria que tomar um banho. Então ele vinha em jejum, olha só, ele vinha em jejum absoluto, não só ele, mas toda a nação. Ele vinha em jejum absoluto, tinha que tomar um banho e vestir uma roupa mais simples. Sabe por quê? Porque na presença de Deus não se entra de qualquer jeito. A roupa de linho fino fala da santidade. O fato de ser uma roupa mais simples fala da humildade. O banho, irmão, fala da limpeza. E ele tinha que entrar com muito temor. É por isso que tem gente, irmão, que vem na igreja, sim, frequenta os cultos, sim, mas a presença de Deus não sente mais. E aquele crente que anda na presença de Deus, ele sente a presença de Deus. E aquele que anda de qualquer jeito, ele olha, isso não está acontecendo, não estou sentindo nada, essa pessoa está chorando. Por quê? Porque a presença de Deus não se manifesta de qualquer maneira. Você pode glorificar a Deus? Depois desse ritual, observe o versículo 6, viu o segundo passo. Depois oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Então, primeiro, ele escolheu um animal que ele sacrificava pelo próprio pecado dele. Se você ler a carta aos Hebreus, me acompanha. Hebreus capítulo 5, versículo de número 1. O irmão está colocando ali no data show. Hebreus 5, do 1 ao 3. Por favor, meu santo. Olha lá, ó. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons de sacrifícios pelos pecados. Versículo 2: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Aí vem a parte aqui, ó, que eu estava falando lá. Pois também ele mesmo está rodeado de quê? Fraqueza. De fraqueza. Ele mesmo tinha fraqueza. Versículo 3: e por esta causa, pelo fato de ele ser pecador, devia ele, ou deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Quer dizer que ele deveria primeiro oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado, porque ele também era pecador. Agora observe
que depois que ele separava um novilho para expiar o seu próprio pecado, ele dava um terceiro passo para esse ritual. A Bíblia diz no versículo 7 e 8 de Levítico 16, olha o que diz: também tomarás ambos os bodes e os porá perante o Senhor. Aonde? A porta, aonde, igreja? A porta da tenda da congregação. Então, bem ali, na frente do altar do holocausto, ele pegava os dois bodes. Versículo 8: e Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então ele usava de algum meio, talvez fosse dados. Ele dizia assim: ó, eu vou, Senhor, vamos escolher aqui qual que é o bode emissário e qual que é o bode expiatório. Aí ele lançava sorte. Ele usava um moinho do milho, pode ser que ele usava um moinho do milho. Ele lançava sorte. E o bode que caía como sorte pelo Senhor era o bode expiatório. E o outro bode é chamado de bode emissário, que no hebraico é o Azazel. Depois que ele fazia isso, ele então se preparava para entrar no santuário a primeira vez, porque neste dia ele entrava no santuário 2 vezes. Agora aqui, irmãos, que eu chamo a atenção de vocês, ó, como era sério o negócio. O versículo 11, olha o que o versículo 11 diz. Versículo 11: e Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele. Então ele pegava um novilho, que era para expiar o pecado dele, pegava e sacrificava o novilho. Aí ele fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Versículo 12: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar. Não é um altar de bronze. O versículo 12 já está mostrando o altar de ouro lá dentro do lugar santo, de diante do Senhor, porque a arca representava o próprio Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Ou seja, o que ele fazia? Do sangue do novilho, pastor Oséias, ele colocava numa vasilha, ele matava o novilho, ele confessava os pecados dele da sua casa na cabeça do novilho, degolava o novilho, pegava uma boa parte do sangue daquele novilho, derramava sobre a base do altar do holocausto, pegava uma parte daquele sangue, botava numa vasilha. Aí ele saía do pátio com aquela vasilha de sangue numa mão e o incensário na outra mão. Aí ele entrava dentro do lugar santo e ele então ia no altar de ouro, diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo, e pegava aquele incensário e enchia de brasas acesas. E ele pegava então o seu incensário e enchia de incenso e começava a incensar. E quando começava a subir a fumaça, então ele puxava o véu, ele erguia o véu e começava a entrar no lugar santíssimo. Então como que ele fazia para entrar no lugar santíssimo? Versículo 14, versículo 13, né? Versículo 13: e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que era a tampa da arca. Então aqui ele já está no lugar santíssimo, que está sobre o testemunho. O testemunho é as 2 tábuas de pedra dentro da arca. Para quê? Para quê? Ou seja, com a vasilha de sangue ele vinha, a vasilha de sangue na mão, segurando aqui, o incensário nessa mão, a fumaça subindo, para ele não ver a arca. Aí ele ia se aproximando e orando. Olha só, em jejum, com
o sangue da expiação numa mão, o incensário cheio de incenso e de brasas acesas na outra, e orando. Aí ele vinha com muito temor, quando ele via que estava já naquela distância certa da arca, orando o tempo todo, ele pegava aquela vasilha de sangue e colocava assim, aí ele continuava segurando o incensário o tempo todo. Será que não é por isso não que tem gente que nunca chega na presença de Deus, irmão? Aí ele, com muito temor, ele pegava, molhava o dedo naquele sangue da expiação, e incensando o tempo todo com a outra mão, ele pegava o sangue e aspergia. Não podia fazer nada errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E rapidamente pegava a vasilha de sangue, e no coração dele dizia assim: graças a Deus, o meu pecado da minha casa já foi expiado. Você pode glorificar a Deus? Aí ele rapidamente saía para fora, erguia o véu, saía para fora. Aí ele ia lá fora de novo, lá no pátio novamente, lá diante do altar do holocausto. E diz aqui, olha o que eu falei, ó, coloca o versículo 14 aqui para ficar mais claro. E tomará do sangue do novilho com o seu dedo, espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do seu sangue com o seu dedo. Quer dizer, é por isso que tem gente que nunca vai chegar na presença de Deus, né? Porque agora tem um negócio: vocês oram por mim? Ô irmão, ora lá por mim, irmão. Olha o tamanho da lista do pedido de oração. É pecado? Não. Mas se você mesmo não orar, você nunca vai chegar à presença de Deus. E o fato dele ter que trocar de verso fala o quê? Que para chegar diante de Deus mesmo, tem que se humilhar. E tem uma coisa: tem que ter o sangue de Jesus, tem que estar debaixo do sangue de Jesus, e tem que ter as brasas de fogo. Ou seja, sem humildade, sem humilhação, sem se estar debaixo do sangue de Jesus, sem o fogo do Espírito Santo, você pode ficar 300 anos na igreja, nunca vai sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus não é de qualquer jeito. Se a pessoa Suarol pegasse no celular, bem na hora que ele colocasse a vasilha de sangue no chão dentro do Santíssimo, caísse uma mensagem no WhatsApp de Arão, espera aí, Jeová, eu vou, deixa eu ver quem está falando comigo. Irmãos, nós não estamos diante do homem, não, irmãos. Aleluia. Nós estamos na casa de Deus. Aleluia. Diante de um Deus poderoso. Casa de Deus, irmão, é lugar de nós disciplinarmos até a nossa mente. Aleluia. Todo o nosso ser precisa estar voltado para a presença daquele que habita aqui, e nós viemos aqui para adorá-lo. Glória a Deus. O negócio não é de qualquer jeito. Arão sai lá fora. Observe o versículo 15. Depois degolará, ó. Depois que ele entrou e saiu, entrou a primeira vez e espiou seu próprio pecado. É isso que eu fico pensando. Como é que Deus, irmão, vai ouvir uma pessoa que nem ele está correto? Cuidado para quem você pede oração, viu? Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Quer dizer, daí ele vinha a segunda vez de novo, o mesmo processo. Nesta mão o sangue do bode, agora nesta mão o incensário. Ele chegou diante do altar de ouro, colocou mais fogo, viu? Será que não é por isso não que tem gente que não está mais conseguindo sentir a presença de Deus? Ah, pastor, eu já recebi fogo. Coloca mais fogo, irmão. Coloca mais fogo aí, que você vai chegar na presença de Deus de novo. Aí ele entrou de novo lá, espargiu novamente, e o negócio era tão sério. Olha para o versículo 17. Olha para o versículo 17.
Vamos ler juntos? Eu gosto disso aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Quer dizer que a nação inteira ficava lá fora. E se esse homem morresse dentro do santuário, você tinha coragem de entrar lá dentro, José, para tirar ele? Ah? E como é que o povo sabia se Arão estava vivo ou não? Então o povo ficava lá fora, silêncio total, né? Todo mundo, vê como era sério o negócio. A nação inteira em jejum, a porta do arraial ela ficava aberta o tempo inteiro, mas ali colocava-se um guarda para ninguém entrar, e ficava o povo lá fora, aquele silêncio total. E como que eles sabiam que Arão estava vivo? Presta atenção, aqui no texto de Êxodo, capítulo de número 28, eu te convido a observar comigo o versículo de número 33 e 34. Olha só. E nas suas bordas fará romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Verso 34. Vamos ler juntos? Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Ó, as bordas do manto eram aqui, ó, certo? Então o que as campainhas de ouro e as romãs, para que elas apontavam? E sabe o que elas significavam? À medida que depois que o sumo sacerdote vestia outra veste para sair, o povo começava a escutar aquele barulho e dizia assim: olha, Arão ainda está vivo. O que é uma igreja viva, gente? As campainhas falam dos. Porque é uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Sabe o que é uma romã? É um fruto. A campainha é um objeto que tem por propósito fazer barulho. Então, pelo barulho, sabia-se que Arão estava vivo. Então, as campainhas de ouro falam dos 9 dons espirituais, e as romãs falam das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. O que é uma igreja viva? É uma igreja que tem as virtudes do fruto do Espírito e tem os dons espirituais. Quando a igreja tem isso, ela é viva. Aleluia. E eu pergunto para você está vivo? Glória a Deus. Porque quando a pessoa está viva, ela faz barulho. Mas esse barulho, chega numa casa vazia e dá um grito para você ver. Você vai fazer barulho, mas olha, parece que está vazio, não tem. Então tem gente que deve dar glória a Deus. Glória a Deus! Dá para ver a poeira sair da garganta dele, né? Mas existe aquele que não, mesmo que ele não dá glória a Deus, mas ele faz assim, aquela expressão assim, só aquela balançada de cabeça que ele dá, você fala: seu irmão está vivo, hein? Aleluia. Ele dá aquele sorriso assim, aleluia. Mas esta era a responsabilidade de Arão. Ele não tinha ninguém por ele ali dentro do santuário, era só ele, porque, pastor Oséias, esta é a verdade. No peito do sumo sacerdote tinha 12 pedras, e nos seus ombros de cada lado tinha 6 desse lado e 6 desse lado. Tem gente que critica o pastor, fala mal do pastor, fala até o que faria se tivesse no lugar do pastor, e tem tanta gente que sabe o que o pastor deveria fazer, mas não está fazendo nada. Mas sabe o que é você conduzir o povo? É você ter um povo em cima do coração, e você levar o povo nos ombros. Aleluia. Para se fazer esta obra, tem que se ter a responsabilidade e o amor de Deus dentro do coração, senão você não consegue. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você: existem coisas que só aquele homem ali sente. Tem coisas no coração dele que nem a mulher dele participa. Eu estou falando porque eu sei, não é fácil conduzir a igreja. Por isso, produza
produza o fruto do Espírito, busque os dons espirituais. Vamos ser uma igreja viva, porque assim será mais fácil para o nosso líder nos conduzir. Amém, igreja? Amém. Observe, vamos continuar aqui com o ritual. Quando ele terminava isso, olha para o versículo 20. Ele saía para fora novamente. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o que, a igreja? Pode vir. Porque um já tinha morrido, né? O bode expiatório já tinha sido sacrificado. Aí estava lá o bode vivo. O que ele fazia com o bode vivo? Versículo 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Versículo 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Preste bem atenção. Ele confessava toda a iniquidade de Israel em cima da cabeça do bode vivo. Aí tinha um homem lá fora que pegava aquele bode e levava ele a um precipício, onde ele pegava e empurrava aquele bode. E o versículo está dizendo assim, ó, que ele levava sobre ele as iniquidades deles à terra solitária. Aí vinha o último passo para que Arão terminasse o trabalho da expiação. Ele entrava de novo no santuário, agora no lugar santo. Observe o versículo 23 e versículo 24. Depois Arão virá à tenda da congregação, agora no lugar santo, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Por quê? Porque ele havia sacrificado 2 animais, conduzido o sangue, então o sangue salpicava a sua veste, e ele mesmo poderia sujar-se com o sangue expiatório. Então ele fazia o que? Versículo 23. E banhará a sua carne em água no lugar santo, tomava o segundo banho, aí sim, e vestirá as suas vestes, então sairá. Então é o que eu disse. Agora que ele vestia aquela veste que ele usava todos os dias, colocava mitro, moinho, tumim, tudo, então ele vinha saindo e o povo ouvia o barulho das campainhas, e ele vinha saindo. Então o povo começava a glorificar a Deus, e um orador dizia assim: olha, todos os nossos pecados já foram perdoados. Arão conseguiu realizar a expiação. E eles celebravam também por quê? Porque o crente, quando ele está em jejum, irmão, ele não vê a hora de entregar o jejum para ele poder comer. Todos os crentes são assim, pelo menos os que eu conheci até hoje. Agora, por trás disso havia um simbolismo. Vamos observar. Se você olhar o próprio tabernáculo, ele era um simbolismo que apontava para Cristo. Por quê? Porque ele tinha 7 peças, né? O altar do holocausto, o lavatório no pátio, aí tinha o candelabro de ouro, a mesa da proposição, o altar do incenso, aí tinha o propiciatório e a arca. Então tudo isso apontava para Cristo, porque no altar do holocausto Jesus é o nosso Redentor. Ele mesmo disse, meus irmãos, ele falou assim: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em redenção, em preço de resgate por todos. Aleluia. No lavatório, ele é a fonte da água da vida, porque ele disse em João 4,14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui no castiçal, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém crê em mim, nunca andará em trevas. É isso que ele disse. Na mesma proposição, ele é o nosso sustento. Ele disse assim em João 6,35:
Eu sou o pão da vida, e aquele que crê em mim nunca terá fome. Em cima da arca estava o propiciatório, porque Jesus, em 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. No altar do incenso, ele é o nosso intercessor, porque ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E na arca, que era o trono de Deus, era o lugar onde o Filho de Deus seria entronizado. Agora observe, havia um simbolismo em tudo isso. Vamos observar, observe. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: o sumo sacerdote, no versículo 17, ele entrava no santuário sozinho. Olha aqui, ó. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Vocês estão lembrados do jardim do Getsemane? Jesus entrou no Getsemane com 11 discípulos, porque o Judas já tinha se perdido. Aí 8 deles ficaram na entrada do jardim. E a Bíblia diz que Jesus pegou os 3 mais chegados, o Pedro, o Tiago e o João, e disse: ó, entra comigo, vamos orar comigo, porque a minha alma, ela está angustiada até a morte. É a pior coisa que tem, irmão, é quando você tem algo com você que você não tem com quem dividir. E ali o nosso pecado estava pesando sobre o Filho de Deus. Então os 3 entraram com ele no Getsemane, mas a Bíblia diz que eles pararam num lugar e Jesus foi um pouco mais adiante. E os estudiosos dizem que a distância exata que ele foi um tiro de pedra, que seria 25 ou 30 metros. Se você medisse da porta do arraial até a arca, essa era a distância. É por isso que tem muita gente que fala assim: os crentes não falam de Vossa Senhora da Aparecida. Mas é claro que não. Mas não, por que eles falam tanto de Jesus? Porque Jesus, irmão, na cruz, ele suportou sozinho o preço dos nossos pecados. Do mesmo jeito que o sumo sacerdote, ele entrava sozinho, sem ninguém para ajudar a fazer a expiação, lá na cruz, Jesus levou sozinho o nosso pecado. Por isso, ele é o único mediador, ele é o único salvador, é o único redentor, e é o único que merece o título de juiz, de sumo sacerdote eterno. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Um outro simbolismo aqui, observe, os 2 bodes. O primeiro bode era o bode expiatório, ele apontava para um aspecto da obra expiatória de Cristo, porque esse bode, ele era degolado, o sangue dele era derramado no altar do holocausto e aspergido sobre o propiciatório. O bode expiatório, o que é que ele representa? Jesus morrendo em nosso lugar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,18. Observe: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O que é que isso significa? Que ele morreu no meu e no seu lugar. O bode expiatório representava Jesus morrendo no nosso lugar. Conta-se uma história que Moody foi ao cemitério e ele era um grande evangelista. Quando ele chegou lá, tinha um homem na frente de um túmulo chorando. E ele olhou e falou assim: eu vou pregar o evangelho para esse homem. Ele falou: vai ser fácil, porque ele está sensibilizado, está chorando, e eu vou falar de Jesus para este homem. Aí ele estava ali, tinha tirado o chapéu da cabeça, estava segurando o chapéu assim, e diante daquele túmulo, silenciou ele chorando. Aí Moody chegou com uma voz calma, falou: bom dia. Aí, muito inteligente, falou: vou perguntar, é o seu pai que está nesse túmulo? Ele falou: não. É algum dos seus irmãos? Ele falou: não. Ele disse assim: é alguém da sua família? Ele falou: também não. Aí ele começou a ficar curioso. Ele falou: a pessoa que está nesse túmulo, ela é muito importante para mim. E ele falou assim: era alguém que o senhor amava muito, né? Porque talvez o senhor está chorando. Ele falou: sim,
Quem está nesse turno aqui é uma pessoa que representa muito para mim. Aí ele começou a contar, ele disse assim, ó, quando estourou a guerra, a minha família dependia muito de mim para sobreviver. E o exército me convocou. E quando eu expliquei a situação, que a minha família dependia de mim, minha família era grande, meus filhos, mãe, já era velha que morava comigo, minha esposa, meus filhos, né? Então, o exército, minha esposa não, minha mãe, meus irmãos, né? Minha família era grande, dependia de mim. Então, eu expliquei isso, o exército falou para me arrumar alguém para ir no meu lugar. Aí, eu comecei a procurar. E essa pessoa que está enterrada, ela foi na guerra, no meu lugar. E ela morreu. Então, todas as vezes que eu venho aqui, o sentimento que eu tenho é o seguinte: se eu fosse para a guerra, eu ia morrer. Então, quando eu venho aqui, eu agradeço muito a esta pessoa, porque eu entendo que se ele foi na guerra no meu lugar, então ele morreu no meu lugar. Por que você vem tanto aqui? Porque aqui está alguém que morreu no seu lugar. Aleluia. Que foi na guerra no seu lugar e ganhou a vitória no seu lugar. Aleluia. É por isso que você está aqui. E o bode emissário, o que ele representava? Olha para o versículo de número 22, né? Versículo 22. Assim, aquele bode levará sobre si. O que o bode levava sobre si? Todas as iniquidades deles. O que Isaías falou? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, todas as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas do mesmo jeito que o sumo sacerdote colocava as duas mãos na cabeça do bode emissário para ele levar a iniquidade de Israel, Deus fez cair sobre o seu filho a iniquidade de nós todos. Você pode levantar a mão e dizer: obrigado, Jesus, por morrer no meu lugar, por levar a cruz no meu lugar, por suportar o castigo no meu lugar. Glória a Deus. Outro simbolismo daquele ritual, sabe qual é, irmãos? Observe que quando a gente lê a carta aos Hebreus, é tão interessante. O autor anônimo aos Hebreus, ele compara o que o sumo sacerdote de Israel fazia com aquilo que Jesus fez por nós. Por quê? Porque o sumo sacerdote de Israel, ele era da ordem araônica, e Jesus Cristo, apesar de ele ser da tribo de Judá, ele é o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. E o autor aos Hebreus, ele faz uma comparação. Observe, o texto de Hebreus 7, versículos 23 ao 25. A primeira comparação que ele faz: aos Hebreus capítulo 7, versículos de número 23 ao 25. Observe, olha a primeira comparação que ele faz. Ele está comparando aqui, o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque com o sacerdote arônico. Observe. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Por quê? Porque eles eram homens mortais. Então Arão morreu, olha lá, porque pela morte eles foram o quê? Impedidos de permanecer. Porque Arão entrou muitas vezes no santuário, mas quando ele morreu, o seu filho o substituiu. Agora olha para o nosso sumo sacerdote, versículo 24. Mas este é o nosso. Aleluia. Olha para o nosso. Mas este é Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele só se tornou sumo sacerdote depois de ele ressuscitar
ressuscitou e sentou do lado do Pai. Aí o Pai olhou para ele e falou assim: eu juro para você, você é sumo sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. Aleluia. Coisa, Jesus não morre mais, olha lá, ó. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio. Versículo 25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Aleluia. Vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Me impressiona, Glória a né? Deus. Que ainda tem gente que vai lá no padre, né? O padre do lado de lá do velho e ele do lado de cá. Seu padre, eu fiz isso, seu padre, eu fiz aquilo. Aí aquele padre vai embora, vem o outro, aquele padre morre, vem o outro. Nós não precisamos disso, irmão. O nosso sumo sacerdote, ele é eterno e ele pode salvar perfeitamente. No grego aqui é completamente os que por ele se chegam a Deus. Quem se chegou a Deus através dele aqui? Aleluia, glória a Deus. A segunda diferença, versículo 26. Olha só, eu estou falando do ritual do dia da expiação, não perco o alvo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo. O que mais? Fala bem alto, que é para o diabo escutar. Inocente. O que mais? Imaculado, Separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Versículo 27. Que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Por que ele falou uma vez? Porque no dia da expiação ele tinha que entrar a primeira vez para expiar o seu pecado e voltar para pegar mais sangue para expiar o pecado do povo, porque ele era rodeado de fraqueza.